tem nenhum Não é porque uma pessoa se identifica com outro sexo que ela passa a ter o outro sexo. E o mundo tem que deixar de enxergá-la pelo seu sexo biológico. Ou pior ainda, o mundo ter que deixar de ser o que é por causa dela. Isso não existe. É isso aí que eu tô falando. Então não adianta. Se a pessoa ela tem comportamento de exceção, ela é em si uma exceção, ela tem que ser tratada como exceção. Ficar com uma mulher, eu posso engravidar. Você pode engravidar de outras formas. Eu posso engravidar de outras formas. Uai, pelo você amor pode. de Deus. É verdade. A cultura e a sociedade, elas superam. O pior de tudo desse vídeo aqui é o seguinte, essa moça ela tem cara de professora de escola. Tomara que eu esteja errado. Mas, puta, parece professora de alguma escola deve ser. Deve dar aula por aí ainda. Isso aí é complicado. A biologia. Ela supera a biologia? Então se eu me identificar com uma mulher, eu posso engravidar. Então não supera a biologia. A biologia é um limite bem marcado e delimitado. Se eu me identificar com uma mulher, eu posso engravidar. Você pode engravidar de outras formas. Não, Não, nunca vou você engravidar. não, você tem um Eu filho, nunca, mas- eu não posso, porque... Não, você... Se eu me identificar com uma mulher... Ah, Jamais seria um jogador de basquete. Da mesma forma que uma transexual, ela não pode competir no esporte com outras mulheres. Porque a biologia impede ela. Tá. A natureza se impõe acima da ideologia. Você não pode pegar uma ideologia, uma abstração teórica e querer impor pra realidade e achar que isso é normal. E daí depois fazer parecer que, nossa, precisa de dados pra isso. Daí não precisa de dados, isso é óbvio. É observação básica. É você querer que eu negue a realidade mais objetiva. De que homens têm vantagem física em geral. E aqui eu não tô falando de exceção, tô falando de regra. Quando a gente vai falar de política pública, a gente não fala de exceção, a gente fala de regra. Eu concordo, mas eu não tô falando de esportes agora. Eu tô tentando conceituar razoavelmente. sabe uma coisa que eu não entendo, cara? Essa espectro cinza aqui, ela é uma menina inteligente. Mas ela se enfia em cada uma, né, cara? Ela tem umas opiniões, né? Esses dias eu vi um vídeo dela falando do aborto lá, falou merda. Tem umas coisas, né, mano? O conceito de gênero e de sexo. É isso que eu tô tentando. Não, sério mesmo, cara. Ela não é uma menina, ela não é gada. Que nessas outras pessoas que vocês veem aí. Sabe falar, ela tem uma retórica boa também. Mas não entendo, cara. Tem umas coisas que as pessoas se enfiam que não dá pra entender por quê. Entrar em mínimo consenso contigo. É bem simples. Porque Gênero é teoria. eu não tô. Sexo é Não, fato. deixa eu terminar. Agora tu não vai me interromper. Pode ir, vai. Tá, porque assim, ó. O que é o sexo, ok? É essa expressão biológica, ok? Esse fenômeno antropológico humano, ok? O gênero, ele é a interpretação social do sexo biológico. E sim, o gênero tem uma forte influência inata da biologia. Isso é indiscutível. A questão é que, a partir de algumas sociedades, correspondendo a determinadas necessidades, vão se desenvolver outros gêneros. E aí são, sim, inclusive teorias correspondentes ou abstrações correspondentes. Olá, Platão. Bom dia, Douglas, fiquei sumido porque estava na Fundação Casa por um Ô, dia. Anderson, terminando de Estava na almoçar, eu escola, reajo, tomei pera aí. coragem depois dos seus conselhos e cheguei na menina que gosto, ela cuspiu na minha cara. Os cara começou a rir, meu Sharingan acendeu, saquei uma dada. Rafael Leno superchatei R$2. E sentou em cima dela? VS com Norma que Grigor. A determinada cultura. Tem uma cultura específica chamada o Adab, tá? É uma comunidade em que existem os típicos macho e fêmea, correspondendo ao homem e à mulher, mas eles possuem um ritual muito interessante chamado Jerewol, em que os homens, em determinado período, eles usam substâncias psicoativas e passam dias e dias se maquiando e se preparando para dançar na frente das mulheres, como se eles fossem pássaros, para que eles sejam escolhidos como um amante, porque nessa sociedade o casamento é arranjado, então seria uma segunda oportunidade para um relacionamento realmente espontâneo e motivado pelo interesse entre as duas pessoas. Mas o que isso daí tem a ver com o assunto? Então veja que existe uma expressão de gênero comportamental que não corresponde à nossa sociedade agora. Mas isso aí é uma exceção. Como que vai pegar um caso isolado desse e querer usar isso pra mudar a regra do jogo? Superchatei R$2. Que tá aí desde que o mundo é mundo. Demanda bíblicas. Porra, mano, não dá. Assim fica muito fácil, cara. Não dá.
É uma abstração? É. Mas isso necessariamente é ruim? Não. É errado? Também não concordo. Então veja que eu não estou divergindo de você que não existam macho e fêmea, ou de que as outras combinações possíveis não sejam, inclusive, resultado desses sexos base. Não é esse meu posicionamento. Sim, inclusive, qualquer outro tipo de interpretação, existem outras sociedades que têm 5, até mesmo 7 gêneros, mas não importa, porque todos eles têm uma base dicotômica, macho e fêmea, ok? Essa não é a minha divergência. A questão é que existem variações culturais, interpretativas, abstrativas de papéis e performances de gênero. E isso inclui também as transexuais. E uma coisa muito importante que tu falou sobre exceções. Transexuais são exceções. A questão é que não é porque você é uma exceção que você não pode desfrutar de direitos da maioria. Não é porque você é Não, mas se trata disso sim. Como assim? Xandão Te Odeio mandou R$5. Xandão vai tomar no soco, fica se achando o último herói da terra. Você não bate nem em um macaco, seu Cê horrível, tem- faz nada, só fica em white, seu bosta fudido, cê cedilha. Você tem uma sociedade. Cê cedilha. É que é foda. Por Cê isso que eu falo cedilha. que essas pessoas, Cê cedilha. às vezes Cê mesmo a pessoa cedilha. sendo inteligente, ela se Cê enfia numa cedilha. enrascada. Cê cedilha. Esse pensamento dela Cê é totalmente circular. Não tem como tirar uma solução pra isso. Você tem uma sociedade que já é programada pra se comportar de uma determinada forma. Quando Felipe surgem mandou exceções, R$5. não adianta Reage querer pegar agora. essa Esse vídeo exceção do Bispo Emanuel. e colocá-la pra ser como a maioria. Porque ela já é exceção. A sua essência, ela é uma exceção. Tem que tratar de outra forma. Então não adianta simplesmente pegar uma exceção e jogar no meio do padrão, daquilo que já está padronizado. Claro que vai ter conflito. Então não dá. Se você é uma pessoa diferente, você vai ter coisas diferentes na sua vida. Não tem jeito, irmão. Como assim, cara? Não tem como, porra. Pedro Não Cesar. não tem como pensar numa coisa que vai funcionar pra todo mundo. Depois que eu pedi minha Super, ex-namorada, ela se acabou, revelou. Super. Começou O a beber jeito e é começou fazer a o ser seguinte, grossa. Ela é católica seguir igual o eu, Criador, mas eu quero uma mulher investir que ame a Bitcoin, Deus É isso acima aí, de irmão. das montanhas, ou carne. da Concordo. comida louca. Depois que eu pedi minha ex em namoro, ela se revelou, começou a beber e começou a ser grossa. Ela é católica igual eu, mas quero uma mulher que me ame, Deus acima de tudo. Eu terminei, o que acha? Ah, bom, que bom que você terminou, irmão. Ela é uma bruxinha, fingindo ser católica. é um deficiente, que você não tem direitos que correspondam porque você é uma exceção. Não é porque uma transexual tem um pênis, ou porque ela é XY cromossomicamente, que ela não pode ter o seu direito de ir Então- e vir então se eu e botar- frequentar... Direito de ir e vir não tem nada a ver com isso daí. Todo mundo tem que ter direito de ir e vir. E vir. Não é essa a discussão. determinado Então, se eu banheiro botar que na ela minha se sente cabeça que melhor. eu sou um grande jogador de basquete, todo mundo tem que reconhecer porque é meu direito. Não, você não tem nem... É exatamente você isso. não tem nenhum Não é porque tipo uma pessoa se identifica com outro sexo que ela passa a ter outro sexo. E o mundo tem que deixar de enxergá-la pelo seu sexo biológico. Ou pior ainda, o mundo ter que deixar de ser o que é por causa dela. Isso não existe. É isso aí que eu tô falando. Então não adianta. Se a pessoa ela tem comportamento de exceção, ela é em si uma exceção, ela tem que ser tratada como exceção. O que vai fazer? Me fala. Porra, mano. Eu não posso ser obrigado pelo Estado ou por quem quer que seja a negar a realidade mais objetiva, que é a minha percepção. A minha percepção é o máximo de verdade que eu posso ter. É a verdade mais imanente. Quando você começou, você nasceu, a primeira coisa que você tem são suas percepções. Aí vem uma ideologia autoritária e diz que eu tenho que negar essas minhas percepções mais básicas. E tenho que dizer que homem não é homem, mulher não é mulher, porque senão alguém vai se sentir ofendido. Eu não falei sobre ofensa. Então, e agora eu não, também... deixa agora. Agora eu vou argumentar em cima do que você falou. É interessante que você coloca também essa questão do sexo, do gênero e tal. E a gente vê a diferença na prática, quando você tem uma determinação bem clara e objetiva sobre o que é homem e o que é mulher, e quando você tem uma construção ideológica, e como essa construção ideológica ela é problemática. Porque quando a gente vai tratar de um fato prático, que é o fato de uma mulher competindo com um homem, você está tão confuso em relação a isso que você não é capaz de repudiar algo que é óbvio. Eu sou capaz. Por isso que essas distinções biológicas objetivas e claras, elas têm que ser sempre feitas. Elas têm que ser sempre acentuadas. Se eu, por exemplo, hoje passo a me identificar como um cachorro,
Fala, não, eu sou um cachorro. Que nem na Alemanha você tem, e parece ridículo, e é engraçado, né? Porque é ridículo. Você tem pessoas na Alemanha que protestaram pelo direito de ser cães, porque eles acham que são cachorros. No passado, o que... Ah, deixa quieto, irmão. Eu não tenho mais saco pra isso, não.